Situações difíceis na igreja, na família, quem nunca passou? Ter que perdoar alguém que o feriu, machucou. E como a gente vai ensinar sobre perdão com as histórias da Bíblia, sendo que nós passamos por situações difíceis e as crianças, os adolescentes estão nos vendo. Vamos falar sobre perdão hoje. Vamos lá! Oi gente, meu nome é Débora Vieira Mendonça, você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. De terça-feira a gente tem uma história bíblica para as crianças e de quinta uma aplicação prática para pais e educadores sobre a história da terça-feira. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder. Todo o conteúdo aqui é feito com muito carinho, com muita dedicação e oração para que todos nós possamos crescer juntos como igreja e as novas gerações possam aprender com a nossa vida na prática. Então hoje a gente vai falar sobre perdão através da história de José, quando ele perdoa os seus irmãos como governador do Egito já. Então você pode conferir esse vídeo e no final desse vídeo aqui vai aparecer um ícone, você clica lá e assiste a história que a gente contou para as crianças nessa semana. Vamos lá? Bom, se a gente vai falar sobre perdão, é importante a gente começar de cara falando sobre se você precisa perdoar alguém, é porque de fato você foi prejudicado em algo. A gente está falando com alguém que foi injustiçado, de fato. Alguém que recebeu alguma penalização e o outro abusou de mim de algum jeito. Por isso, ele precisa ser perdoado. Só precisa de perdão alguém que fez alguma coisa errada. E isso é importante a gente ver. É um erro. Não dá pra fugir disso. Tentar negar isso e fingir que assim, não precisa de perdão, não foi nada, imagina. Muitas vezes a gente que é crente, pensando no discurso do amor, a gente abafa dores que às vezes são muito legítimas e importantes, porque a tristeza, a mágoa, a raiva, são emoções que nós sentimos porque algo aconteceu de verdade. Então, esse é um ponto. Houve um erro. Então, nós somos vítimas de uma situação, alguém nos feriu de fato, as pessoas olham pra gente e falam, nossa, coitado, é verdade. Nossa, olha o que fizeram com você. E a gente resolver perdoar, a gente vai sair desse lugar, que é, de certa forma, confortável, não é verdade? Então, se a gente pensar em perdão, a gente tá falando aqui sobre, mais até sobre quem perdoa do que quem é perdoado. É uma ordem de Jesus. Jesus fala, se vocês não perdoarem os seus ofensores, Deus, o Pai, não perdoará vocês. E são inúmeros. Aqui você vai poder ver também várias referências sobre perdão, que são características, né? O perdão, o amor é uma característica daquela pessoa que segue Jesus. Então, é uma escolha, é uma decisão. Bom, eu tô seguindo Jesus, eu tenho que ir por esse caminho. Mas calma, gente, eu não tô dizendo que isso é fácil, a gente tá chegando lá. É só importante a gente entender. Ter sofrido, ter sido a vítima, isso não me coloca numa posição favorável diante de Jesus. Ele fala, olha, você que sofreu, é você quem tem que perdoar. Então, é importante a gente entender, o perdão, ele é mais sobre a pessoa que dá o perdão do que a pessoa que recebe o perdão. É uma decisão do seguidor de Cristo. E pensando nisso, então assim, por causa do que Jesus fez na cruz por nós, não existe uma pessoa que não mereça perdão. Jesus, ele morre por todas as pessoas. Se ele faz esse movimento, ele fala assim, vocês também vão poder fazer e devem fazer assim também. Então, ele não merece meu perdão. Não existe isso, gente. Todas as pessoas, qualquer pessoa merece o perdão, né? Ninguém merece, na verdade, né? Mas todas devem ser perdoadas. Por quê? Porque Jesus perdoou. Outra coisa importante antes da gente falar das dicas práticas, a gente vai falar disso já em relação às crianças, mas é a gente pensar que a pessoa que me feriu não precisa me pedir perdão para que eu a perdoe. Isso é muito importante. Na história que a gente contou terça-feira para as crianças, a gente viu isso claramente. Os irmãos de José reconhecem José ali, mas eles não falam, me perdoa, José, por tudo que fizemos. Eles ficam assim, estatelados, né? Porque José é o governador. José de cara ele já vai dizendo, olha, não fiquem com medo. Deus tornou isso em bem para que o Egito fosse edificado, né? Fosse cuidado. Agora eu estou aqui. Foi Deus que permitiu tudo isso. Então, o perdão já estava pronto ali no coração de José para derramar sobre a vida dos irmãos. Então, não precisa, a pessoa que fez o mal não precisa pedir perdão para ela ser perdoada por nós.
Tá, e de um jeito prático, né? Até na psicologia, quando a gente estuda perdão, a gente vê assim, qual é a vantagem de uma pessoa que sabe perdoar, que tem essa prática de perdoar, passar, virar a página, né? Ela tem muito mais uma sensação, sabe de quê? De dever cumprido. Fechei aquele capítulo, vou começar outro. Ela não tá carregando uma bagagem, ela fechou, terminou, concluiu um dever. E principalmente nós, né, gente, que conhecemos o Senhor Jesus, quando conseguimos deixar esse processo no nosso coração, a coisa acontece diante de Deus, nós estamos em paz. Então, gente, como que de fato a gente consegue perdoar alguém? Ensinar a criança, vamos lá. Bom, gente, vamos começar nossas dicas práticas, mas antes, deixa o seu like aí pra gente, porque isso ajuda demais, nos incentiva a continuar procurando conteúdos tão especiais pra vocês. Então, esperamos aí. Já curtiu? Isso ajuda a gente demais. Então vamos lá para as dicas práticas. Primeira coisa, a gente tem que entender que assim, esse processo a gente vai ter que remexer a ferida. É uma ferida, se às vezes a gente não quer olhar para não doer, mas se eu quero realmente perdoar, eu vou ter que olhar para algo que me machuca para conseguir passar o remédio ali. Então vai remexer, vai doer. Segundo ponto, identifique o erro, reconheça o erro ali, houve um erro, mas não vitimize quem sofreu. Então tá, você vai ensinar a sua criança, ele bateu em você, ele bateu, isso é errado, ele bateu. Como que a gente pode então fazer algo em relação a isso? Se defender disso diante de Deus, vamos orar por isso, vamos fazer algo em relação a isso, não vitimizar quem sofreu. Existe um erro, mas a gente não vitimiza. Terceira dica, você não precisa lidar com isso sozinho. Quando tá alguma coisa muito pesada, a sua criança não pede ajuda para você segurar? Mãe, tá pesado, você não vai e ajuda ela a segurar aquela mochila? É a mesma coisa, às vezes tem perdões, tem coisas difíceis mesmo para nós carregarmos na nossa bagagem da vida. Divida com alguém que é mais sábio, mais experiente, que de verdade possa te ensinar nesse processo também. Não vá ficar passando a mão na sua cabeça, mas vai ver onde você também pode crescer. Divida o fardo. Quarta dica é você ter bem claro que você está fazendo parte de um processo e perdoar não é esquecer imediatamente. Então, o processo faz parte de entender que você vai ter que várias vezes perdoar em algumas situações. Você decide perdoar, você fala, tá bom, eu vou perdoar. Mas aí você vê aquela situação de novo, viu, encontrou a pessoa e aquilo ainda tá menos doído, mas ainda tá. Então, você vai ter que de novo reafirmar, eu quero, porque os sentimentos vêm, ainda mais uma criança que está aprendendo a lidar com todas as sensações e emoções. Então, ela tem que entender, sentiu de novo, ora de novo, decida de novo perdoar, decida de novo deixar Deus trabalhar no seu coração. É um processo, isso é tão importante e precioso quando a gente entende. Como esse assunto é tão importante, a gente quer saber de você também. Escreve aqui pra gente um conselho para adultos conseguirem perdoar ou para crianças. Você tem algum conselho? Como a gente pode ensinar uma criança a perdoar e como nós conseguimos perdoar também? Pra gente terminar, o versículo dessa semana é: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12:17. É um esforço intencional do coração daquele que crê em Jesus e segue o Senhor. Então, vamos conseguir com a força que Ele dá. Ele é Senhor e nos capacita para isso. Vamos ensinar as nossas crianças. Ele traz a paz para nós, a alegria, o renovo de seguir em frente. Então, vamos seguir nesse caminho em nome de Jesus. Obrigado pela companhia até aqui. Você sabe muito bem que de terça-feira tem a próxima história. Avisa todo mundo e a gente se vê então na próxima semana. Um grande beijo e até lá!